Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema, pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. O Rony corre demais, né, gente? Demais. E aí o Diego de novo participando. Segundo tempo, o Flamengo melhor. Achei que foi um bom jogo de futebol. E o Flamengo mostra, sem Gabigol, com Pedro, o Flamengo mostra um pouco das credenciais. Tinha um jogo de dois grandes favoritos à disputa do título nacional. Logo na primeira rodada, o Flamengo jogando em casa tinha que confirmar. O Flamengo confirmou. A gente está vendo algumas chances aí perdidas pelo Palmeiras ou não perdidas, né? Mas principalmente grandes defesas do Diego Alves. O Everton também apareceu bem, mas o lance é decidido, o jogo é decidido em uma jogadaça do Bruno Henrique na segunda etapa. O Bruno Henrique também apareceu muito bem, hein, Eugênio? Sim, para mim o melhor em campo ao lado do Diego Alves. E o Bruno Henrique foi a chave do jogo. Porque no segundo tempo o Rogério o coloca mais aberto pela ponta. O Bruno Henrique com o Gabigol, ele joga por dentro, né? Os dois são meio que centroavantes, com a Arrascaeta mais pela esquerda, o Everton Ribeiro mais pela direita. Não estava encaixando esse jogo ontem. E aí no segundo tempo, ele atua como um ponta pela esquerda, lá aberto, lá para cima do Gabriel Menino, que era o ala do Palmeiras ontem. E o Pedro mais centralizado, como a referência de área, com a Arrascaeta vindo um pouco mais para dentro, e trabalhando mesmo como um meia. Isso funcionou, não apenas no lance do gol, uma jogadaça do Bruno Henrique, né, que arrancou lá da intermediária e fez o cruzamento para o Pedro, mas em outras várias jogadas no segundo tempo. O Bruno Henrique no segundo tempo teve 4, 5 situações ali. Aliás, o Flamengo, pelas estatísticas, foi o time que mais gerou situações de gol. A questão dos gols esperados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E muito em cima dessa situação do Bruno Henrique se achando como um ponta, né? Que ele já foi uma época. No Flamengo ele se mudou para ser um pouco mais jogador por dentro. Vamos ver o que o Rogério Ceni, como os rubro-negros avaliaram a vitória. Logo na primeira rodada, o encontro de duas das maiores forças do futebol nacional na atualidade. No Maracanã, Flamengo vencedor dos 2 últimos campeonatos brasileiros, enfrentando o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras. Os dois times já tinham se encontrado nesse ano na decisão da Supercopa, com o clube carioca levando a melhor nos pênaltis.
Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando, está valendo o título mais difícil do futebol brasileiro. O Flamengo estava jogando sem um dos principais jogadores. Gabigol pegou uma virose e foi substituído pelo Pedro. Logo no primeiro lance de perigo, o atacante arrancou e recebeu o passe na frente. Chegou a passar pelo Everton, que se recuperou a tempo. O time não pôde contar com o Gabigol, mas por outro lado estava com o goleiro num dia inspirado. Diego Alves, no primeiro tempo, salvou o Flamengo. Ele pode até não ter tido a intenção de defender essa bola com a canela, mas que foi impressionante foi. O pé direito salvador de Diego Alves. Na bomba do Rafael Veiga, Diego mais uma vez usou o que pôde, as pontinhas dos dedos. E a sorte do Diego Ribas é que o Xará não estava disposto a deixar a bola passar como ele. O contra-ataque veloz do Palmeiras terminou na espalmada do goleiro do Flamengo. Diego Alves espalma! E tirando esse chute do Pedro, que perdeu o tempo da passada e a oportunidade de abrir o placar, nada de mais perigoso o Flamengo ofereceu no primeiro tempo. Foram só 2 finalizações da equipe nessa etapa. Na minha opinião, na primeira parte, a grande oportunidade e flagrante é nossa, em que o guarda-redes do nosso adversário do Flamengo faz uma defesa incrível, não é? Que nos podia pôr à frente do marcador. Mas no segundo tempo, aí foi a vez do goleiro do Palmeiras trabalhar pesado. Olha que bola difícil o Everton pegou no chute do Bruno Henrique. Uma bola dificílima, ela quicou na hora da defesa. Aqui o Rodrigo Caio se jogou, um monte de adversário e caiu em cima dele, só que a cabeçada saiu forte. O Everton pegou. Impressionante! Mas o colega de posição e adversário também continuava sendo exigido. Diego Alves, espetacular! E no caso do Diego Alves, a cobrança vem com peso extra. Por causa da bagagem do Rogério Ceni. Já que o chefe foi simplesmente um dos goleiros mais bem-sucedidos da história do futebol brasileiro. Exemplo, veja esse lance. Falta perigosa para o Palmeiras na entrada da área. Gustavo Scarpa preparado para a cobrança. Enquanto o Diego se preocupava com o posicionamento da barreira, o Rogério, do lado de fora, pegava um punhado de grama na mão e jogava para cima. Sempre quando eu batia a falta eu queria saber para onde estava o vento. E até quando ele vai fazer a cobrança eu consigo ter uma interpretação de onde ele vai bater pelo vento, né? Mas em vez de pressão, o Diego Alves recebeu foi ajuda com essa técnica do vento do Ceni. Quando eu vi que o vento estava puxando para a esquerda, eu achei que ele tentaria por cima da barreira cobrança. Mas mesmo assim pedi para o Vitinho fazer um fechamento um pouquinho para fechar o canto, essa batida baixa no canto do goleiro, né? E no fim das contas deu certo, porque a bola ficou na barreira. O Flamengo ainda reclamou um pênalti em cima do Bruno Henrique nesse lance. Mas o árbitro Anderson Daronco não marcou. Mas nem sempre derrubar o Bruno Henrique é fácil. O Gabriel Menino tentou primeiro, depois foi o Gustavo Gomes. E na chegada do terceiro marcador, o Bruno cruzou. E o Pedro apareceu voando na pequena área para fazer o gol da vitória do Flamengo. Pedro, o artilheiro reverência é o nome da emoção. 1-0, placar final. Uma jogada minha, característica minha, velocidade. Vi o Pedro, né, entrando, consegui colocar a bola no ponto certo. Então a gente vai entrar esse ano novamente querendo ganhar mais um título desse. Ficamos aqui a questão do calendário e como ele vai ser importante de qualquer forma. É verdade. E era muito importante para ele, logo no dia que não tem o Gabigol, ele confirmar tudo que a gente espera dele, tudo que ele mesmo sabe que tem de potencial para definição. Ele é ótimo jogador, né, Mariano? É um ótimo jogador, que seria titular em todos os times no Brasil. É até meio chato falar que ele não é titular no Flamengo, porque os números mostram, né? Ele entra e não precisa de muitos minutos. 86 minutos, gente, ele faz um gol por jogo. Entende? E quando ele jogando muito pouco, o jogo tem 90 minutos. A cada 86 ele faz um gol. A matemática é meio clara. Ele é um jogador bastante importante dentro da ideia do Rogério. E ontem o Rogério, de novo, né, na entrevista coletiva, ele estava com o Bruno ontem à noite no Sport Center.
O Rogério deixou muito claro, assim, não vai jogar, vai ser uma situação de jogo quando tiver Gabigol e Pedro. Mas para começar a partida não vai. Então para o Pedro foi muito importante. A jogada foi maravilhosa do Bruno Henrique, ele escapa em alta velocidade, já domina driblando e vai para dentro da defesa do Palmeiras. Agora, tinha alguém acompanhando na hora certa, no centímetro certo que a bola chega, né? Pedro. Então, mas eu gosto muito de ver assim, a movimentação do Pedro, não nos lances do gol, né, mas sem a bola. Essa coisa de se posicionar sempre assim, sabe aquele posicionamento atrás do zagueiro em outros lances, Eugênio? Às vezes a gente vê essa maturidade em jogador que é mais experiente, né, sei lá, por exemplo, no Fred hoje, ou como o Romário fazia assim, dava aula, né, disso. E o Pedro, mesmo jovem, ele tem muito essa percepção, né, de posicionamento, de saber onde a bola pode sobrar para ele. De fato, né? É engraçado, né, como os jogadores cada vez mais aparecem jovens, né? Aparecem muito novinhos. E o Pedro eu já não vejo mais assim como tão novinho, mas embora seja muito jovem ainda, mas o cara hoje de 22, 23 anos já tem uma experiência, já tem uma rodagem, né? E ele, com passagem por Europa, embora uma passagem com poucas oportunidades, mas isso faz o cara crescer, faz ele observar, aprender, entender. E ele é um jogador de muita qualidade e de muita presença física, né? Ele é alto, ele é forte, ele tem velocidade, ele tem arranque. Então ele estava ali no momento certo para fazer o gol. E ele sabe também aproveitar uma série de outras, além da qualidade técnica que ele tem com a bola no pé, que é rara para um jogador do tamanho dele. Então o Pedro ontem fez o que devia, né? Na hora certa, o cruzamento, ele estava lá e conferiu. O camisa 9 é para isso. Embora não tenha tido uma atuação no nível, por exemplo, do seu companheiro de ataque, o Bruno Henrique. Uhum. E a vitória do Flamengo... Oi, Bruno. Não, só ia falar que a vitória do Flamengo foi merecida, né? Jogar para o Marra também, para analisar o que o Flamengo apresentou na partida. Eu acho até que o primeiro tempo do Palmeiras foi bem legal. Eu achei que o jogo foi bom, tá? Só deixando isso claro. Achei que o jogo foi bom. Achei que o primeiro tempo do Palmeiras, dentro da ideia do Palmeiras... jogo contra o Flamengo, você não pode desperdiçar as chances que tem, né, Marra? Exatamente. E o Diego tá lá para evitar. É que ontem mesmo, né, Mariana, isso veio crítica aqui, porque os números mostram que de um tempo para cá o Flamengo ganha, o Flamengo não perde o Palmeiras, né? Nos últimos 8 jogos, né, Bruno? Foi isso que a gente falou ontem, né? 4 vitórias e 4 empates, o Palmeiras não perde. E assim, por que isso acontece? Cada jogo é uma emoção diferente. A ideia pura e simples e romântica de que um time procura jogar a bola, o outro procura jogar no erro do adversário. Cara, assim, não vai. Não é isso que explica tudo. Porque outras vezes, então tá bom, pega os números de passe de Ceará e Grêmio ontem. O Grêmio teve o dobro de passes. Entende? Assim, as coisas não são redondinhas assim. E na verdade, fã do esporte, eu queria te fazer um convite. Quando te oferecerem a resposta fácil para qualquer coisa na vida, vá para o outro lado, porque a resposta fácil não existe. Quando te falarem a verdade é a seguinte, questione, porque a gente não sabe qual é a verdadeira verdade. Então eu não vou nessa de que um time tenta jogar, o outro tenta se defender. Então, se o Diego não estivesse lá ontem, o Palmeiras teria feito gols no primeiro tempo. É que cada jogo é uma emoção diferente, são situações muito diferentes. Mas para mim é muito claro, o Flamengo é fortíssimo. É fortíssimo, porque mesmo contra um time que é mortal, às vezes em um erro do adversário, são 8 jogos que não perde o Palmeiras. Sim. Cada jogo tem uma história, né? Mas acho que tem um ponto que é muito parecido nos últimos, 3 jogos, o de ontem, o da Supercopa e o do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras criar muitas chances, Eugênio, no começo principalmente do jogo, e desperdiçar, né? E acaba sofrendo com isso, né? Essas bolas perdidas. Eu lembro de lances com o William no jogo em Brasília, depois na Supercopa lances com o Rony, ontem lances do Luiz Adriano, e aí é isso, jogo equilibrado, meu amigo. Perdeu muita chance, você vai dar espaço depois, e não vão perdoar. Sim, é isso, né? É a capacidade de definição. Eu vou até acrescentar na fala do Marra, na minha visão, essa verdade absoluta, ela não existe. Não existe a verdade absoluta. Existem olhares, existem percepções. Então, a verdade é essa? Calma, como é essa? A verdade para um, para o outro pode ser um pouco diferente, dependendo do ponto de vista da bagagem cultural que ele está trazendo. O fato é